Esse é o João Ninguém, que foi é um toy art, né? A gente começou a fazer essa coisa colecionável de brinquedos e toy art. E ele, como várias outras peças mais esculturais, surgiu também de uma brincadeira, de um desenho que foi se desdobrando em esculturas, e em algum momento eu falei, bom, vou fazer um produto, porque é uma coisa que eu gosto, né? E virou uma das peças mais vendidas. Minha família materna, desde o meu avô, tem uma fábrica de tijolos, uma olaria. Então, desde que eu comecei com a ideia de trabalhar com cerâmica, né, de viver disso, foi uma coisa que estava assim no meu subconsciente, de pensar que a minha família, né, foi criada a partir do barro, de alguma maneira, né? A coleção Origem de Barro foi voltar às origens, é por isso que eu falo Origem de Barro, porque é a origem da minha família, de alguma maneira. Criei peças decorativas e utilitárias a partir do próprio tijolo, mas reformulando ele completamente, né? Então era uma ideia de fatiar, curvar e colar esses pedaços de tijolos para ainda parecerem que são feitos de tijolos, mas com uma forma, volumetria e funcionalidade completamente diferente. Sou designer de produto, então eu trabalhei 10 anos em escritórios de design, consultorias de marca, e a cerâmica surgiu como um hobby, como uma coisa meio terapêutica, assim, para desafogar do trabalho, e isso foi crescendo, e eu sentia muita falta no trabalho da produção autoral, né, de ter alguma coisa que eu criasse de mim mesmo para mim mesmo. Foi um jeito de materializar essa minha criação, né? O nome, Breve, foi uma coisa muito de um processo de autoconhecimento meu, de terapia, a perenidade das coisas, né? De tudo ser passageiro, de tudo ter um certo tempo, e de cada momento, né? De aproveitar o agora, sobre o presente, sobre estar presente. Cada processo é único e cada processo gera um resultado único. Então, dependendo da série, a gente vai para uma coisa mais linear, mais até estabelecida da metodologia de design, até uma coisa que eu vou direto para a mão, para a escultura, que eu pego uma ideia que eu tive, pego o próprio barro, a argila, e começo a modelar ele. Na série Chanfro, eu mesmo começo muito com uma ideia em si, um conceito, né? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, e através disso eu desdobro em coisas visuais, faço uma pesquisa visual, né, formas, cores, texturas, e começo a rabiscar no papel algumas ideias bem livremente. A partir dessas ideias, desses rabiscos, eu vou para o computador, para o 3D, eu começo a projetar cada milímetro dessa peça e cada detalhe. Então a gente pega essas ideias digitais e, através da impressão 3D, concretiza elas para transformar em moldes com os quais a gente produz as peças em argila, que depois viram a cerâmica e esses utilitários que estão aqui. Aqui os listrados, né, a gente criou algumas estampas para a série Chanfro dos utilitários. Como eles são peças lisas, né? A gente trabalha sempre com a terracota crua e o esmalte só do lado de dentro, a cor só do lado de dentro. Depois de algum tempo, né, eu comecei a enjoar basicamente disso, e eu queria outras coisas para mesmo dar novos ares para as mesmas peças. Esse
daqui é uma outra estampa que a gente criou para a série Chanfro, como a gente fez com os listrados, para, né, dar um novo ar para essa série. E foi fruto de uma experimentação de mescla de argila. Então, a gente só trabalha a maioria das peças com a terracota líquida, e essa foi uma brincadeira de fazer uma pintura com argila branca, né? Então, esse cinza aqui é, na verdade, argila branca. Quando queima, ela fica branca. Então, a gente pega um pouquinho dela, com a mão mesmo, e joga assim no molde. Fala que aqui a gente faz um pouco de tudo. Então, desde peças utilitárias até decorativas e esculturas. Na parte das esculturas, uma coleção que aparece muito, que a gente é muito reconhecido, é a série Orifícios. Foi muito uma ideia de modularizar os nossos sentidos, né? Então, quando a gente pensa o olfato, a visão, a audição e o paladar, cada um deles faz referência a um desses orifícios do nosso rosto, né? Então, o ouvido, a boca, o nariz, os olhos. A gente colocou cada um desses elementos do nosso rosto em um azulejo e, a partir dele, foi criando peças que começaram com um quadro, virou um totem com uma brincadeira de girar, virou uma mandala com vários desses elementos. Eu estava com vontade de criar coisas maiores, né? Porque a cerâmica tem uma escala um pouco menor, e no design de produto o mobiliário é uma coisa muito importante. Então era uma ideia da gente levar a cerâmica para uma escala maior, e surgiu a ideia de fazer um mobiliário. E a gente fez um banco que é todo revestido com esses azulejos. Cerâmica é uma matéria que é muito difícil de fazer coisas com precisão, com encaixes também, né? Então a gente foi, ao longo do tempo, criando algumas peças que tinham essa coisa do encaixe, e que ele precisava ser perfeito para a peça ficar bacana. E assim, foi muito erro e acerto, muito erro mais do que acerto, até a gente chegar nesses encaixes quase que milimétricos, e que foram aparecendo em algumas peças, que tem tampas e que tem coisas que vão se encaixando para formar uma unidade só. Depois da gente aprender muito com algumas peças, algumas brincadeiras de encaixe, a gente trouxe essa ideia de fazer peças que vão se empilhando e vão criando outros formatos através desse empilhamento delas. Então, tanto na coisa da tampa, quanto no próprio encaixe entre uma e outra.